Bom, quem desenvolve automação de processos utilizando Python sabe que um dos grandes custos do desenvolvimento, né, o que gasta muito tempo, é exatamente ficar mapeando os elementos com que o robô precisa interagir. E o Python RPA Studio, a gente tem criado funcionalidades que têm como objetivo auxiliarem nesse mapeamento. A gente, como desenvolvedor, não precisar utilizar recursos como as ferramentas de desenvolvedor dos navegadores como Chrome, como Edge e etc. Então agora eu queria mostrar um pouquinho dos recursos que a gente tem desenvolvido. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um determinado site que eu vou primeiro mapear esses elementos que o meu robô vai interagir. Eu posso vir aqui e criar uma biblioteca de elementos primeiro para que depois eu possa fazer as minhas automações. E isso se torna tudo muito simples quando a gente utiliza o Python RPA Studio. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui, vou acessar uma determinada página que eu quero mapear os recursos. Vou colocar ela aqui para que fique visível. E a gente vê que ele já tem um recurso aqui que vai me permitir, através de forma gráfica, né, identificar esses elementos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o PF, eu vou ver que ele vai me trazer uma série de atributos, eu posso escolher qual o melhor atributo. Então, por exemplo, aqui um atributo URL, não faz sentido, eu posso tirar. Ele trouxe aqui o atributo classe, também não me serve como um identificador para o elemento, porque nesse formulário todos vão ter esse mesmo atributo, mas ele tem um atributo aqui ID, nome e XPath. Então, como o ID é um bom atributo que me permite dar ao robô a certeza de que ele está interagindo com o elemento correto, eu vou dizer que eu quero utilizar aqui somente o ID. Vou pegar mais um campo aqui, por exemplo, razão social. Da mesma forma, ele trouxe aqui vários atributos. Eu vi que ele tem aqui um atributo identificador. Eu vou usar esse atributo porque é o melhor atributo. Vou pegar esse botão confirmar. E aí no botão confirmar, olha que interessante, o desenvolvedor não colocou um identificador para esse elemento, para esse botão. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho o URL não faz sentido, classe, qualquer botão que estiver nesse formulário vai ser provavelmente dessa mesma classe, então não faz sentido, mas eu posso utilizar aqui como XPath para localizar esse elemento. Eu seleciono esses três componentes, esses três elementos da interface gráfica que eu quero que meu robô interaja e volto aqui na aplicação e mando que ele crie automaticamente para mim. Vou até fechar já aqui o seletor e ele já criou automaticamente para mim já uma biblioteca mapeando esses três elementos aqui. Eu posso ver, por exemplo, primeiro, que é o identificador PF. Então ele já trouxe o seletor, já identificou que o seletor é do tipo ID, identificador. Mesma coisa aqui para o nome, ele cria já o nome das variáveis que eu posso alterar se eu não quiser permanecer com esses nomes. E por último aqui, como é um XPath, ele já definiu que o identificador é um XPath. E o nome aqui, como ele é um XPath, ele traz um nome genérico, né, um nome com uma numeração randômica, mas que eu posso alterar. Por exemplo, eu vou colocar aqui btn confirmar, por exemplo. E o melhor de tudo é que se a gente abrir aqui agora o Visual Studio Code, a gente vai ver que toda essa codificação aqui, ela foi realizada aqui em Python puro, sem depender do Python RPA Studio. E qual a outra facilidade? Por exemplo, se eu quiser digitar essa informação, por exemplo, utilizando um Typing Tool, então vou minimizar aqui, eu já tenho os meus elementos aqui, todos mapeados, e depois eu vou dar um Typing Tool aqui, eu posso encontrar aqui em que elemento eu quero fazer essa ação. Então, digamos que seja aqui no ID nome, por exemplo, eu posso ou pegar de uma variável, de uma planilha Excel e dizer exatamente o que eu quero digitar nesse campo aqui do formulário. Então, ele facilita porque ele me permite, então, de uma maneira gráfica, fazer
esse meu desenvolvimento aqui. Novamente lembrando, né, que quando eu abro aqui pelo Visual Studio Code, eu posso garantir, ver aqui, que na verdade ele está gerando aqui um código Python puro, e já me dando a facilidade de trabalhar com vários tipos de typing tool, que me permite nessas bibliotecas aqui que eu estou utilizando, e outra série de configurações, se vai ter espaços, se não vai ter. Então a gente consegue fazer aqui uma série de configurações todas gráficas aqui no Python RPA Studio. Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo.